Gente, meu nome é Fernanda Neri, eu sou biomédica e vou dar continuidade nos vídeos falando da anemia. Antes de falar da anemia ferropriva, eu vou fazer uma revisão do conceito de anemias, tá? Então, pela definição, o que é anemia? Anemia é caracterizada pela diminuição da concentração de hemoglobina, que fica dentro da hemácia, e pela redução da quantidade de hemácias no sangue. Como podemos classificar as anemias? As anemias podem ser classificadas pelo índice hematimétrico e pela contagem de reticulócitos. Então, o índice hematimétrico pode avaliar o tamanho e a cor. O tamanho pode ser normocítico, microcítico, macrocítico. O normocítico quando o tamanho está normal, o microcítico é quando o tamanho está pequeno e o macrocítico quando a hemácia está grande. Então o VCM avalia o tamanho das hemácias, enquanto o HCM e o CHCM vai avaliar a cor, que pode ser normocromia, hipocromia e hipercromia. A normocromia é quando a cor está normal, a hipocromia quando a cor está baixa e a hipercromia quando a cor está elevada. Lembrando que a hipercromia é muito difícil de acontecer. Existem algumas exceções, ou quando o aparelho de hematologia está descalibrado ou com algum problema, e em casos de esferose hereditária, que é uma doença muito rara, genética. E nós temos também o RDW, que avalia o grau de anisocitose. O RDW é um parâmetro utilizado para avaliar a variação do tamanho das hemácias. O RDW pode estar normal ou aumentado, não existe RDW baixo. Quando o RDW está alto, nós podemos dizer que existe um grau de anisocitose, ou seja, existe hemácias com tamanhos diferentes. Isso podemos confirmar pela microscopia do sangue periférico. Nós pegamos o sangue do paciente, colocamos na lâmina, vamos fazer uma distensão sanguínea na lâmina, colocar alguns corantes, depois deixar secar e vamos avaliar toda essa alteração pela microscopia, certo? Então, minha gente, existem várias e diversas causas que podem contribuir para essa anemia. Dentro dessas causas podemos citar a falência medular, que é uma anemia plástica, que acontece o seguinte: quando há problema na medula óssea, a produção das células do sangue ficam comprometidas e isso faz com que a produção das hemácias ficam reduzidas. Isso acontece em alguns casos de leucemia ou linfoma quando há invasão da medula óssea. Por que na medula óssea? Porque é o local onde acontece a produção das células do sangue, tanto as hemácias quanto os leucócitos e quanto as plaquetas. E podemos ter anemia também, além da falência medular, invasão medular pelas neoplasias que eu falei, leucemia, linfoma, pela diminuição da produção da eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que estimula a produção das hemácias. E como é que nós podemos fazer essa investigação para chegarmos num diagnóstico conclusivo? Temos hemograma, nós temos a contagem de reticulócito, exame de urina, sumário de urina para ver se tem algum tipo de sangramento, exames parasitológicos de fezes, pesquisa de sangue oculto nas fezes, ultrassonografia abdominal com Doppler, e temos outro tipo de exame. Em caso de suspeita de anemia ferropriva, nós temos a ferritina, a transferrina e o ferro sérico. Se porventura o médico estiver suspeitando de uma anemia genética, por exemplo, como anemia falciforme ou talassemia, nós teremos que fazer eletroforese da hemoglobina. E em caso de suspeita de anemia hemolítica, mas Fernando, o que é anemia hemolítica? Anemia hemolítica é quando as células do sangue são destruídas por algum defeito ou na medula óssea ou algo externo, como medicamentos, entre outros. Em outro vídeo eu vou explicar melhor. Em caso de suspeita de anemia hemolítica, o que podemos fazer é realizar a dosagem de bilirrubina indireta, LDH, que é desidrogenase lática. Nós temos teste de Combs
entre outros, para fazer essa avaliação de onde está vindo essa anemia. Nós temos a avaliação da medula óssea chamada mielograma, que é um exame muito invasivo que só podemos realizar em caso de suspeita de invasão medular pelos tumores. No caso de leucemias, tumores metastáticos, doenças mieloproliferativas ou hipoplasia ou aplasia medular. Mas isso quem vai determinar é o médico, que ele vai avaliar um conjunto de exames, sinais, sintomas. Se ele achar necessário, ele faz esse tipo de exame. E somente o médico vai determinar se é necessário fazer o mielograma ou não. Certo? Agora eu vou começar a falar sobre anemia ferropriva. A anemia ferropriva é um tipo de anemia que decorre da deficiência de ferro, seja pela carência do ferro ou má absorção. O que acontece? Essa deficiência de ferro vai levar à diminuição da produção das hemácias e do teor da hemoglobina das hemácias. Tudo bem? O ferro é essencial para a produção das células do sangue e o seu teor baixo na circulação pode comprometer toda a cascata de produção das hemácias. Dentro das hemácias, como eu disse antes, temos uma proteína chamada hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigenação pelo organismo. Se a pessoa está com hemácia baixa, hemoglobina baixa, a pessoa vai ter pouca oxigenação e pode comprometer vários órgãos do corpo. Segundo alguns estudos, 90% das anemias sejam causadas por deficiência de ferro. Então vamos ver quais são essas causas. Dentre as causas comuns, nós temos falta de ferro na alimentação, diminuição da absorção de ferro pela mucosa intestinal, perda de sangue, como por exemplo hemorragia, fluxo menstrual intenso, cirurgias que retiram partes do estômago e do intestino, que afetam a absorção desse ferro. Nós temos também parasitoses, alguns verminoses que eles roubam o ferro no organismo e impedem da fixação do ferro no organismo. Ou seja, esses verminoses não deixam o organismo absorver o ferro. Eles chegam na parede do intestino com seus dentes e sugam, e fazendo com que diminua a absorção desse ferro, causando essa anemia ferropriva. Nós temos a diarreias frequentes, que vão dificultando a absorção do ferro. Nós temos doença celíaca, que afeta a mucosa intestinal, e tem outras causas também. Então, quais são os sinais e sintomas da anemia ferropriva? Fadiga crônica, desânimo, cansaço, tontura, pele e mucosas pálidas, descoladas, sensação de desmaio, cefaleias, dores de geofagia, que é vontade incontrolável de comer terra, queda de cabelo, unhas fracas, falta de apetite, taquicardia, que são a aceleração dos batimentos cardíacos, lapso de memória, dificuldade de concentração, diminuição do desejo sexual. Tudo isso são sinais e sintomas da anemia ferropriva. Claro que depende do paciente, nem todo paciente que tem anemia ferropriva vai sentir todos esses sintomas. Isso depende de cada um. Cada paciente tem a forma de reagir, de sentir determinadas situações, de determinados sintomas. O médico precisa fazer uma avaliação de sinais e sintomas antes de passar os exames. Provavelmente ele vai perguntar: quanto tempo você tem esses sintomas? Como são os seus hábitos alimentares? Você tem perda de sangue recorrente? Você passou algum tipo de cirurgia no estômago, no intestino? Tudo isso tem que ser avaliado pelo médico, que ele vai passar alguns exames e vai passar um tratamento específico para cada tipo de anemia, certo? Jamais tome remédio por conta própria, que isso pode causar outros danos. Tá tudo certo? Gente, por hoje é só. No próximo vídeo eu vou falar outros tipos de anemia. A gente fica com Deus. Tchau, até a próxima.